Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a 15ª rodada do Campeonato Nacional. Estivemos aí vendo o jogo entre Vasco e Grêmio em São Januário, que teve protestos da torcida e o empate de 1-1, que foi um péssimo resultado para as duas equipes e principalmente para o Vasco, certamente, né? O gol do Vasco. Gol marcado pelo Lucas Freitas, certo? E a equipe do time do Grêmio marcou com Gustavo Martins, zagueiro do Grêmio, para igualar o jogo. Então, meus amigos, o time do Vasco foi superior pela maior parte do período em São Januário, mas mais uma vez com a falha na zaga do Vasco e que aí deixou aí que o Grêmio empatar dos minutos finais. Vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu e certamente vai ter mudanças aí que vão ser comandadas, né, pelo técnico Fernando Diniz. E a torcida pega no pé do presidente Pedrinho. Por conta disso, isso tá virando rotina, isso sobre nessa situação. Mas vamos falar aqui do jogo para vocês conferirem aqui os nossos comentários. Mas antes disso, pessoal, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, ative o sininho de notificação para você receber os nossos vídeos em tempo real e também deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversas de Torcedor. E não esquecendo, em Conversas de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, sempre às 18 horas, do canal do YouTube do Conversas de Torcedor e também às 11 da manhã de todo sábado pela rádio NSC, Rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, além também pelo site radioNSC.com, radioNSC.com, pela Rádio Net, pelo YouTube, falando sobre o futebol carioca, o futebol brasileiro, seleção brasileira, também do esporte em geral, e estaremos juntos nos comentários ao lado do Roberto, e nós estaremos juntos e estaremos nos comentários e também junto com o Alberto Baide. E também estamos nos comentários, né, de todo sábado ao lado de Alberto Baide e também do Geraldo Rodrigues, falando de tudo e, e tendo aí com muita informação, com muita opinião, com Alberto Baide, Geraldo Rodrigues e eu, para a gente estar aqui informando, opinando para vocês, ouvintes e assistentes do Conversa de Torcedor, com você, sempre acompanhando a programação aqui do nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, pela sua companhia de sempre. Vamos falar aqui desse jogo que começou com um cenário claro, sem dúvida nenhuma, com o Vasco com a posse de bola e que a equipe tendo essa posse de bola, mas sem grandes chances, o Grêmio também apostando em bolas longas para se antecipar à defesa Cruz Maltina. E o Léo Jardim fez belas defesas em cabeceio, principalmente dos dois atacantes, né, do Brian White e também do chute do Christian Oliveira, que teve aí no jogo. Mas o panorama do primeiro tempo mudou do meio para o fim. O Vasco foi ganhando o terreno e chegou a balançar as redes com o Hugo Moura, que aproveitou a sobra de bola rebatida após uma cobrança de falta. O lance, entretanto, foi anulado por conta de impedimento do Ferretti, certo? E já nos acréscimos, o Ferretti, né, o camisa 99, teve uma boa chance de estufar as redes do Thiago Volpe, mas a bola bateu na trave. E na segunda etapa, a história se repetiu que o Vasco, e no segundo tempo, o Vasco repetiu a pressão em cima do Grêmio, a pressão que deu as cartas para o jogo, né? Repito, repetiu a pressão, deu as cartas no jogo, principalmente aí, em que o Ryan passou a recorrer a mais os chutes de fora da área e levando perigo para o goleiro Thiago Volpe do Grêmio.
E depois de uns lances espalmados pelo goleiro gremista, o Nuno Moreira cobrou escanteio na área e a bola desviou na defesa e na sobra o Lucas Freitas, muito criticado pela torcida do Vasco, muito criticado, ficou com a sobra pela direita, chutou e abriu o marcador 1-0. Além dos chutes de maior distância, a bola também aérea também gerou boas chances, gerou boas oportunidades, boas chances para a equipe do Vasco. E, e tendo aí a situação que o Lucas Freitas marcou, mas também erros na defesa continuam sendo evidentes, certo? Aos 34, Pavão chegou na área pela direita, cruzou, viu a bola passar por toda a área. A defesa do Vasco falhou e o Gustavo Martins cabeceou e deixou tudo igual em São Januário. E a equipe gaúcha quase conseguiu a virada, que teve aí do lance do André Henrique, que acabou entrando na partida, de uma esticada do Pavon para ele, ganhou na corrida do goleiro o Léo Jardim e a bola acertou no travessão, quase a equipe do Grêmio virou o jogo. Explodiu no travessão a bola, né? E o Vasco teve outras oportunidades de perigo na reta final, e uma delas no apagar das luzes, né? O Nuno Moreira, por exemplo, né, tocou para o meio da área após o cruzamento de Paulo Henrique, mas o Matheus Carvalho mandou para fora na hora de finalizar e a partida terminou em protesto da torcida do Vasco, certo? E de uma situação que também é evidente, né, sobre de protestos antes da partida, também de situações que acontecem, né, depois da volta do Brasileirão, né, depois da Copa do Mundo de Clubes. O Vasco foi derrotado de 2-0 contra o Botafogo na última semana, na outra terça-feira, na terça-feira passada, melhor dizendo, tomou de 4-0 para a equipe do time do Independiente Del Valle e tenta reverter o resultado, né? Por um milagre, esse jogo vai acontecer nessa terça-feira agora, às 9h30, contra o Del Valle em São Januário pela Sul-Americana, mas também em que começou, né, de protestos, ofensas ao zagueiro João Victor também, né? Lembrado pela torcida a cada toque de bola. E o jogador é o principal alvo do torcedor, né? Das reclamações do Vasco, muito criticado, né, por conta dessa goleada que nós acabamos de falar aqui contra o Del Valle, certo? E também desse encontro, né, dos torcedores com os jogadores lá no CT, assim, nessa semana, né, que foi acusado de debochar dos torcedores, enfim, uma coisa simplesmente fica muito crítica. E as vaias ao João Victor diminuíram com o decorrer do jogo, mas houve um novo protesto ao fim da partida, dessa vez direcionado para o time como, assim, de um time todo, inclusive, né? E insatisfeito com os gols perdidos, e aí a torcida revoltou, fez protesto, e aí, principalmente ao time todo, ao Fernando Diniz e por aí vai. Então, a torcida do Vasco tá revoltada, a torcida do Vasco tá aí chateada com o time, com o treinador, mas também fora de campo também, por conta da administração do Pedrinho. Então, temos aí o time do Vasco. 14ª colocação, 14 pontos, e o time do Grêmio é o 12º com 17. Então temos aí, pessoal, o Vasco vai tentar reverter o resultado no jogo contra o Del Valle só por um milagre, porque 4-0 para o Del Valle é complicado, mas é uma situação bem complicada, mas só por um milagre. Então temos aí Vasco contra o Del Valle em São Januário nessa terça-feira, pela Sul-Americana, às 9h30 da noite, 9h30, 9h30 da noite, horário de Brasília. Então, temos aí esse jogo. O Grêmio que vai encarar contra o Alianza Lima na quarta, nesse jogo que, no jogo de ida, perdeu de 2-0 contra o Alianza Lima, tentar reverter também o resultado.
E pelo Campeonato Nacional, o Vasco vai encarar contra o Internacional no Beira-Rio no próximo domingo. E o time do Grêmio vai encarar contra o Palmeiras pelo Campeonato Nacional. Tá certo? Temos aí esses jogos aí das duas equipes. E o Vasco, de uma maneira bem complicada, né? Que a torcida tá aí chateada com a equipe, com a comissão técnica do Fernando Diniz e por aí vai, por essa situação de momento da equipe do campeonato e com essa preocupação. E a torcida do Vasco se perguntando: será que o Vasco vai lutar de novo para não cair? Essa, esse é um ponto de interrogação dentro da torcida do Vasco. Então, isso daí que nós vamos ver nessa situação do Campeonato Nacional. Tá bom, pessoal? E esse foi mais um pós-jogo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, ative o sininho das notificações para você receber os vídeos em tempo real e também deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor. E também não esqueça que às 11 da manhã temos aí o nosso programa ao vivo pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando também pelo YouTube do Conversa de Torcedor pelo site radionsc.com e também pela Rádiosnet, acompanhando tudo o que está acontecendo no futebol carioca, no futebol internacional, na seleção brasileira e do esporte em geral, com informação, com opinião e principalmente falando para você, ouvinte e assistente, com o Alberto Baide, com o Geraldo Rodrigues e eu, toda a nossa equipe trazendo notícias sobre o seu clube do coração em primeiro lugar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua companhia de sempre e agradecemos a você por estar nos acompanhando essa programação aqui pela internet, aqui pelo YouTube do Conversa de Torcedor. A todos vocês, muito obrigado e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Aquele abraço, felicidade a todos vocês e até a próxima. Falou, galera!